Então, vamos pegar a palavra de Deus, abrir, hoje nós vamos falar sobre desânimo, né? Abre lá, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. É bem lá no início da Bíblia. Vê quem tem a página da Bíblia da Ave Maria, que normalmente é mais usada. 389. Pô, quem tem a página, quem tem a Bíblia da Ave Maria, aquela média, né? Não a menor nem a maior, mas a média é a página 389. 389. Nós vamos falar hoje sobre desânimo. Aí eu vou perguntar já a você que veio aqui hoje, né? Você está desanimado? Tem alguém desanimado? Eu pergunto, olha para quem está do teu lado e fala assim, meu irmão, você está desanimado? Pergunta para ele e para ela. Aí em cima aí tem alguém desanimado? Então nós vamos ver aqui um pouquinho, ler e meditar a palavra de Deus. E depois vamos perguntar de novo se você está desanimado ou não. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe, pela vida do Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Em seguida a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos. Vai-te daqui, retira-te para os bandos do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está de fronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, de fronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã, e pela tarde ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe, vai para Sarepta de Sidom e fique-se ali. Ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs a caminho para Sarepta e, chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe, por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias, traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela, um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois de morrermos. Elias replicou, não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes, com isso, um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará e a ânfora de azeite não se esvaziará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. Palavra do Senhor. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito à palavra do Senhor. E vamos entender aqui essa passagem que já lemos várias vezes. Aliás, foi a oração da manhã também, Clara pegou um pouco de Elias aqui e falou hoje. A questão é que, quem é Elias? Quem é esse homem, Elias o tesbita? Ele não é, o sobrenome dele não é Elias o tesbita. Tesbita é um lugar que ele, um país, uma cidade, né? Uma cidade onde ele morava, e que nem no mapa tem mais, né? Já não tem mais. Então, esse homem, ele não vem de uma família de profetas. E naquele período havia um rei que foi de todos os piores, desde a separação de Israel, onde ali houve uma divisão, 10 tribos foram ficar no norte, que deu como a Samaria, e o outro ficou no sul, as outras 2.
houve uma divisão, né, de Israel, norte e sul. E os reis, todos que vieram, eram reis que não temiam a Deus. Só que havia um homem chamado Acabe, que ele tornou-se rei, e ele era um homem que não temia Deus, um homem muito ruim, de todos, como eu falei, pior de todos os reis que tiveram antes dele. Para complicar mais ainda, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Piorou ainda mais. E ali eles adoravam um deus chamado Baal. Então, tudo que acontecia naquele lugar, tudo que acontecia ali, estava chovendo, Baal mandou a chuva. Vinha, plantavam, né? Choveu, vinha para a colheita, Baal deu a colheita. Vamos festejar Baal porque fez isso. Vamos festejar com Baal, nosso Deus, porque fez aquilo. Então, Baal era exaltado. Baal era adorado por aqueles homens, por aqueles habitantes. Que não é muito diferente no dia de hoje, não. Tem muita gente aí que recebe a graça e coloca a graça por ter feito isso e aquilo, esquecendo que quem é o provedor da graça é Deus. Ele que provém tudo. Se esquecem rapidamente. Ou então colocam a glória de Deus em outras pessoas. Era o que estava acontecendo naquele período. Um período muito difícil. E Deus pegou esse homem chamado Elias e manda falar com esse tal rei Acabe. E ele foi falar com Acabe. Aqui não tem qual é o diálogo que teve Moisés, a Bíblia narra, aqui não narra com Elias. Mas ele foi lá falar com Acabe. Um homem simples. E ele chegou para Acabe e falou assim: durante 3 anos e meio, rei, durante 3 anos e meio, não vai chover, não vai ter um pingo de orvalho aqui dentro, não vai ter água, não vai ter mais nada. E ele falou isso porque Elias, está lá em Tiago, capítulo 5, Tiago coloca que Elias orou. Ele orou e durante 3 anos e meio não houve chuva na terra. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar àqueles habitantes que quem é o Senhor não era Baal. Baal é uma criatura. Tudo aquilo que Deus criou, que são as criaturas, permanecerão criaturas. Só Deus é o Senhor. E é isso que ele estava mostrando naquele momento ali. Que não iria chover e que não adiantava invocar Baal, que a chuva não chegaria durante 3 anos e meio, para que aquele povo entenda e venha dar valor ao único Deus e Senhor e voltasse ao caminho reto e não continuasse praticando as idolatrias, adorando a outras criaturas, entidades e tudo mais por aí. Isso acontecia muito lá, né? Chegava em fevereiro, tinha lá uma avenida que o pessoal exaltava muitas entidades e tudo mais. Lá, ainda bem que era lá, né, gente? Não era aqui, né? E aí fazia isso lá. E aí o povo gostava daquilo, fazia um trabalho e tudo mais. Então, o que Deus fez? Ele cessou a água. Mas ele pegou Elias e falou assim: Elias, você vai lá para um lugar que tem muita água. E eu vou colocar os corvos para te alimentar. Ele vai levar pão e carne para você. Elias foi, confiando na palavra de Deus. E chegou naquele momento ali, ele estava num lugar tranquilo. Ele declarou diante do rei que não iria chover, mas onde ele estava, havia água em fartura. Porém, chegou um determinado momento que a água também acabou. E eu fico imaginando o que passou na cabeça de Elias. Primeiro, Deus pede para ele ir lá falar com o rei que não vai chover durante 3 anos e meio. Depois, ele manda ele se retirar para o deserto, para um lugar que tinha água, mas um deserto. E por que Deus mandou ele para o deserto? E por que ele colocou Elias no deserto? Porque o deserto é uma grande escola. O deserto não tem holofotes, né?
em cima de cada um de nós. O deserto é um lugar que nos sentimos humilhados. O deserto é um lugar onde você vai aprendendo que nós não somos nada. Que nós não somos nada. Que você está muito bem financeiramente, mas de uma hora para outra veio aí a pandemia e muitos perderam muito. Pessoas que tinham condições de também uma saúde boa, de repente fica doente. E aí, como é que faz? De repente há uma reviravolta na vida de fatos que vão acontecendo, que as pessoas começam até a questionar, meu Deus, mas o que está acontecendo? É o deserto, meu irmão. É o deserto, minha irmã. O deserto é uma escola, não é o fim. É um aprendizado. Não é para sentir que Deus esqueceu de você. Às vezes é necessário ir para o deserto para que o orgulho caia por terra. Às vezes é necessário ir para o deserto para que a prepotência caia por terra. Às vezes é necessário ir para o deserto para ali nos encontrarmos entrar como o filho pródigo fez, entrou dentro de si, e reconhecermos e falar para o pai, como aquele filho pródigo falou, vou para o meu pai e fala, pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Às vezes é necessário nós termos essa intimidade com Deus, e às vezes Ele nos leva para o deserto. E chegando no deserto, quando acabou a água, diz aqui a palavra de Deus, passado algum tempo, versículo 7, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse, vai para Sarepta de Sidom, e fique-se ali, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Então Elias deve ter pensado, né? Está tudo bem, está tudo bom. Parou a água aqui, mas eu vou para lá, porque tem quem vai me sustentar. E ele foi. E chegando ali, o cenário foi um dos piores possível. Chegando ali naquele momento, ele olha para aquela mulher e vê uma viúva totalmente desanimada, totalmente abatida. E quando chega na porta, diz aqui da cidade, viu uma viúva que ajuntava a lenha, chamou e disse-lhe, por favor, vai me buscar um pouco de água, numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe água, gritou Elias, traz-me também um pedaço de pão. E ela falou, pela vida, respondeu ela, pela vida de Deus, respondeu ela, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela, um pouco de ânfora, e estava juntamente apanhando 2 gravetos de lenha para preparar e depois morrer. Ela pegou 5 pontos, que um punhado de farinha, um punhado de azeite, 2 pedacinhos de gravetos para botar o fogo e morrer. Essa mulher estava completamente abatida, desanimada, porque as circunstâncias não eram favoráveis para ela. Não tinha água, não tinha animais, não tinha mais nada. Qual era a esperança que ela tinha? Nenhuma. E Deus pega esse homem e o leva para um lugar onde não havia esperança de vida para ninguém. Mas que Deus é esse, meu Deus? Que pega o seu escolhido e o leva para um lugar onde primeiro que fala que seria alimentado com água pelos corvos, agora muda e me leva para um lugar onde não tem nada. E uma viúva que está querendo morrer. São os desígnios de Deus que nós não conhecemos. São os desígnios de Deus que nós não conhecemos, mas o que nos compete é seguir aquilo que Ele nos ordena fazer. É acreditar naquilo que Ele está nos falando que devemos fazer. Aquela mulher não tinha esperança, estava cansada, desanimada, abatida. Provavelmente você está já no início do ano 2023, desanimado, cansado, abatido ou abatida. A coisa não anda. Aquilo que você planejou para esse ano também não está indo como convém. O teu relacionamento dentro de casa não vai muito bem. E é a causa da tua depressão. O teu relacionamento com teus filhos não vai muito bem, e é a causa da tua tristeza. O teu relacionamento com teus pais não vai muito bem, e é a causa de você ficar uma pessoa rebelde. Você vai se sentindo uma pessoa inferiorizada, porque você vê todo mundo almejando sonhos, e você não consegue sequer sonhar.
E vai ficando, meu Deus, que mundo é esse? Onde o Senhor está me levando? Para onde o Senhor está me levando? E o abatimento vai chegando, e o desânimo vai chegando. E aí entra aquilo que nós falamos semana passada aqui, começam a chegar as palavras de maldição para você mesmo, os votos ocultos. Que aí começa a falar aquilo que nós falamos, né? Eu nunca vou isso, eu nunca vou conseguir aquilo, e por aí vai. Cada vez mais vai ficando desanimado. Relacionamentos que poderiam dar certos começam a se deteriorar. Amizades que eram bem próximas, você percebe que eram por interesses. E você começa a ver, que mundo é esse que eu estou vivendo? Que Deus é esse que eu estou servindo? Porque quanto mais eu entro para conhecer ao Senhor, mais provação, mais deserto eu estou vivendo. Que Deus é esse que me leva para os desertos, mesmo eu servindo a Ele? Eu falo para você, meu irmão, minha irmã. Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, tome a sua... Tome o quê? Tome a sua cruz. E quem põe a mão no arado e olha para trás, ele falou o quê? Não é digno de mim, de me seguir, de estar com Ele. Ele nos chama para viver algo que a nossa mente, os nossos olhares humanos não conseguem captar aonde está querendo nos levar. E a prova disso, vou mostrar para vocês como que acontece. Elias pegou e falou para a mulher assim, tudo bem, faz como você está falando aí, mas prepara para mim o que eu te pedi. E sabe por quê? E ela falou, por que, Elias? Porque o Senhor falou assim para mim, em oração, escrito aqui, eis o que diz o Senhor Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Não vai te faltar nada. Eu imagino aquela mulher olhando para ele, e ele falou, prepara, escuta o que eu estou te falando. Não vai faltar nada na tua casa. E essa mulher pegou, fez o que Elias pediu. Preparou lá o azeite que tinha, ali, farinha e tudo mais. Deu para ele, ela comeu, o filho comeu. No outro dia, ela preparou, tinha lá de novo. Foi a conta daquele dia. Ela preparou, pensou, deve ter pensado, bom, amanhã a gente vai morrer mesmo, né? E preparou, no outro dia estava lá a farinha de novo, e ela preparou, ela falou, bom, deve ser amanhã que a gente vai morrer de novo, né? E não vinha, e não morreu. E sabe por quê? Porque Deus faz como fez com o povo no deserto. A cada dia Ele dá um maná para cada um de nós. O pouquinho. Porque se Ele pegasse aqui e desse um monte de farinha para aquela mulher, azeite, o que seria daquela mulher? Provavelmente ela faria o que nós faríamos, né? Iríamos rejeitar a Deus. Iríamos rejeitar a Deus, porque temos abundância, temos tudo, nada nos falta. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Deus nos concede aquilo que é necessário diariamente. O que temos que fazer é acreditar no poder que emana dEle, que vem dEle. Essa mulher viveu aquilo que nós estamos vivendo aqui no século 21. Ela viveu o extraordinário. Ela viu o milagre acontecer na vida dela. Essa mulher teve uma experiência que nós estamos tendo diariamente. Talvez nós não percebamos, porque nós queremos muitos sacos de farinhas para olhar, agora tem bastante. Agora tem muito. Igual aquela passagem narrada pelo evangelista, que aquele homem fala, né? Tenho muito aqui, vou aumentar meus celeiros e vou falar para minha alma, minha alma, descansa em paz agora, tens muito para o resto da tua vida. E ele falou, meu filho, insensato que você é, não sabe que hoje mesmo vai pedir conta da tua alma. A vida passa rápido. E se não for bem vivida, se você não viver aquilo que Elias está falando para essa mulher aqui, acredita na palavra de Deus, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite,
porque o Senhor proclamou essa palavra para você, e a palavra de Deus tem poder e tem autoridade de afastar todo o mal. Então, se você está desanimado, chegou aqui desanimado, desanimada, eu falo para você, o Deus Todo-Poderoso está te libertando do teu desânimo nesta noite, em nome de Jesus. Olha para quem está ao teu lado, pergunta assim, meu irmão, você está desanimado mesmo? Pergunta para ele. E a segunda vez está perguntando para ele, hein? Está desanimado mesmo? Essa mulher, ela viveu a experiência, e mais ainda, falo para você que está aqui, aquele Deus Baal, que ela ouviu falar, ela entendeu que aquilo não existia. Não existia. Só o Senhor é Deus. Então, todo aquele povo que dava crédito a Baal, puderam agora sentir que não era Baal que fazia chover, que não é Baal que dá emprego, que não é Baal que dá casamento, que não é Baal que traz o amor de volta em 7 dias, que não é Baal que você vai valer a mão, que é isso e aquilo. O que te dá o futuro garantido, porque o futuro pertence a Deus, é você entender que você tem que viver o dia de hoje, a cada dia basta a sua preocupação. Essa mulher viveu isso, ela entendeu que a cada dia brotava, não faltou a farinha na panela dela, não faltou o azeite, não vai faltar na tua vida. É interessante, quando Elias, quando ele foi lá para aquele lugar que tinha muita água, que era torrente, e que os corvos estavam alimentando a ele com carne, naquele momento ali, ele se sentiu seguro ali, né? Está faltando água em todo lugar, mas aqui tem. Está bom para mim, está bom então. Só que faltou água, acabou a água. E quando termina aquilo que é para você o teu sustento, aquilo que quando termina, que é para você algo que te sustentava, é para você olhar para Deus e entender que Deus é teu sustento. Ele pôde entender isso, que quando acabou aquela água ali, acabou a fonte de sustentação dele. Acabou a água, acabou, não tem mais jeito. Sem água não tem vida. E ele pôde entender que o sustento da vida dele é do provedor. E quem é o provedor? É Deus. Ele pôde entender que a água quem dava era Deus. O teu emprego quem te dá é Deus. O teu salário, seja muito ou pouco, quem te concede é Deus. A tua vida, quem te concedeu desde a tua mãe, foi quem? Foi Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos de valorizar aquilo que Deus tem nos dado o tempo todo. Nós esquecemos de valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, que Ele criou tudo e nos deu essa autoridade para vivermos no amor e acreditar no extraordinário, no sobrenatural. Tem muita gente que não vive o milagre porque não acredita, porque acha que o milagre é sempre para alguém, para o outro e não para mim. O milagre sempre vai acontecer com o outro e não comigo. Essa mulher viveu a experiência. Elias viveu a experiência. Essa mulher desanimada, cansada, ela pôde recobrar a alegria novamente de ver que ela, sendo viúva, ali havia um homem de Deus que estava junto dela e o milagre estava acontecendo. Na tua vida, eu tenho certeza, eu não conheço a história da tua vida, mas eu tenho certeza, eu posso afirmar, que em algum momento você passou pelo teu deserto, ou está passando pelo teu deserto. Todos nós passamos em algum momento. Todos nós passamos. Para entender o que essa mulher entendeu, para entender o que Elias entendeu. Ele entendeu que ao falar com o rei Acabe, ele estava falando em nome do Deus Altíssimo. E que quem sustenta ele, quem iria sustentar ele, não eram as atitudes que ele fez, mas era Deus que estava conduzindo cada passo dele. Mas mesmo esse homem tão cheio
da intimidade com Deus, também teve os momentos difíceis dele. Também ele teve os momentos de ir para baixo. Ele encontrou essa mulher desanimada, mas aqui na frente, no capítulo 19, no capítulo 18, no capítulo 19 vai falar de Elias, que ele tem um grande problema. E qual foi o problema de Elias? O grande problema de Elias começou a partir, vou pegar aqui para melhor ilustrar para você. Aqui no capítulo 18, versículo 41, diz assim: Então Elias disse a Acabe: Vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos, disse a seu servo: Sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: Nada. Por 7 vezes, Elias disse-lhe: Volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu: Eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: Vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Gente, olha o que esse homem fez. Após um grande período de seca, ele vai até o rei Acabe agora e fala assim: Olha, rei, vai chover. Volta para o teu palácio, porque vai chover. E ele fala para o servo dele: Sobe ali, dá uma olhadinha, como é que está o céu? Está azul. Olha de novo, pela 2ª vez. Continua azul. Pela 3ª vez, 4ª, 5ª, dá uma olhadinha, está azul. Na 7ª vez, e aí, como é que está? Tem uma nuvem pequenininha. Está o palmo da mão, lá no fim, lá no horizonte. Avisa o rei que vai chover. Ele estava totalmente cheio do Espírito de Deus. Avisa o rei que vai chover, e choveu. A cada palavra que ele proclamava, as palavras vinham do próprio Deus. A cada palavra que Elias colocava, era o próprio Deus falando por ele, e choveu. Porque ele acreditou naquilo que era pequeno, uma nuvenzinha. O pequeno para Deus é muito. Tu pode achar que o que você ganha é nada. Tu pode achar que o que você tem é muito pouco comparado aos que estão ao teu redor. Mas eu falo para você, o teu pouco é muito. Porque através desse pouco, Deus fará, através de você, primeiro em você, coisas grandiosas. Deus fará em você algo que vai fazer com que outras pessoas se convertam. Aí nós pensamos que a conversão vai vir de alguém que nós queremos que aconteça logo, logo, rápido, rápido, e tem um tempo para isso acontecer. Tem um tempo para acontecer. Mas vai acontecer mediante as atitudes que eu vou tomando na minha vida diária. O rei Acabe, ele pôde ver nesse homem, Elias, que cada palavra que ele proclamava tinha um poder de Deus. Ele pôde ver o rei Acabe, ele vê os profetas de Baal invocar Baal um dia inteiro e nada aconteceu. E ele pôde ver Elias invocar o Deus Todo-Poderoso e o fogo descer do céu e queimar todo o novilho, queimar todo aquele holocausto que ele havia preparado ali. Acabe pôde ver tudo aquilo, aquele rei que era um péssimo rei. Ele pôde ver em Elias um homem de Deus. E eu falo para você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, através de você, através da tua maneira de ser, muitos irão se converter. Através até do teu deserto que você vem passando hoje, das suas dores. Muitos vão olhar para você e vão se converter. Através de você, pessoas que criticam você hoje, que te criticam, sim, porque você está vindo aqui, está buscando o Senhor e que nada muda na tua vida. Através da tua persistência, da tua fé, muitos irão se converter, porque você vai ser um testemunho vivo do Deus vivo para aqueles que estão ao teu redor. Muitos não vão falar como que pode essa pessoa conseguir isso e aquilo,
Como que pôde sair desse lugar que está para cima? Como pôde, meu irmão? A palavra é Deus. Não tem sorte, né? Não é sorte. Tudo é Deus. Então, se você está desanimado, repreenda o desânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu você. E através de, primeiro Ele vai preparar você. E através de você, outros irão se converter pela graça que está derramando na tua vida. Assim como foi em Elias. Através de você, as pessoas vão ver que há um Deus verdadeiro. Há um Deus que te ama. E que, quando tudo faltar, Ele não vai desamparar você. Você pode não ter tudo que o seu Senhor ainda, mas Ele não vai desamparar você. Elias viveu essa experiência. Faltou aquilo que para ele era essencial, a água, faltou os corvos para alimentá-los, mas Deus proveu, levou para um lugar onde uma mulher queria morrer, e aquela mulher foi salva. Talvez dentro da tua casa, dentro da tua família, existam pessoas que estão abatidas, sentindo-se desamparadas, e é através de você que Deus vai agir. Por isso, meu irmão, entenda o que eu vou falar para você, o que ele falou para Elias, no capítulo 19. Ele chega uma hora que Elias também estava desanimado, falou que não queria mais viver, um anjo dá alimento para ele e fala assim, olha, você tem um longo caminho a percorrer. Levanta-te, anda, come, porque tu tem um longo caminho a percorrer. E eu falo para você, você tem um longo caminho a percorrer. Dentro da tua família, vou repetir, pessoas serão salvas, porque Deus está agindo em você, para que você venha agir na tua casa. Para que você venha agir no teu trabalho. Lá no teu trabalho, aquelas pessoas que vivem te puxando o tapete, que vivem querendo, desejando mal até você. É através de você que Deus vai agir, como agiu na vida de Elias. Então, você está desanimado? Eu falo para você, Deus tem uma missão para você. Ele te deu uma missão, sim. A missão de Elias não era só falar com o rei Acabe, não. A missão de Elias era para mostrar àquela viúva que diariamente Deus concede o que nós necessitamos para viver. Diariamente Deus nos concede aquilo que é necessário para a nossa vida. A farinha não faltou, o azeite não faltou para aquela mulher e ela pôde recobrar a esperança novamente. Então, olha quem está ao teu lado, fala assim para quem está ao teu lado, vai assim, meu irmão, tu está desanimado? Fala para ele. Pela terceira vez, você está desanimado? Fala para ele assim, olha, Deus tem uma missão para você, meu irmão. Fala para ele, fala para ela. Se preparem, avisa ele. Se prepara, porque Deus tem uma missão para você. E não é pouca coisa, não. Você pode ter certeza disso. Primeiro, Deus vai agir em você. Entenda bem. Deus vai agir dentro de cada um de nós, para que depois nós possamos ser esta luz para tantas outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas primeiro a ser mudado somos nós. E esta mudança vai acontecendo pouco a pouco, como aconteceu com essa mulher. Todo dia a farinha estava ali e o azeite continuava ali. Nada faltou para ela e nada irá faltar para você. Porque o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está contigo, valente guerreiro, valente guerreira. Não desanime, não perca a tua esperança. Entenda bem, é um deserto sim, mas é no deserto que Deus vai te alimentar, como alimentou Elias. É um deserto sim, mas é no deserto que Ele vai te fortalecer, para que outras pessoas sejam agraciadas, sejam convertidas. É através de você, meu irmão, minha irmã, que Deus está escolhendo para fazer algo diferente. Mas Ele escolheu a todos? Sim, a salvação é para todos. Não é isso? Ele morreu na cruz para que todos fossem salvos. Mas, no aprisco, existem várias ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus, uma multidão caminhava com ele. 72, né? Discípulos. Daí ele escolheu 12. Dos 12, ele escolheu para estar sempre com ele 3. Pedro, Tiago e
João. Então o Senhor pegou 3 que estariam mais próximos dele, caminhando com ele. Mas todos são chamados à salvação. Mas você foi escolhido, como aqueles 12 foram, como Tiago, Pedro e João foram, a trazer de volta aqueles que se afastaram, aqueles que estão mais desanimados ainda, aqueles que estão mais para baixo ainda. Por isso que você tem que estar de pé, meu irmão. Lembre-se, mesmo enfermo, você é um guerreiro. Olha para dentro, olha para cima, meu irmão, você é um guerreiro. Fala para ele, fala para ela, você é um guerreiro. Aliás, repete comigo e diz assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, mesmo enfermo, eu sou um guerreiro. Não vou desistir da missão que o Senhor está me concedendo. Quero prosseguir decididamente. Não importa como eu vou chegar. O que importa é que a tua palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz e se cumpre na minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que grandes mudanças já estão acontecendo dentro do meu interior, dentro do meu coração, para que outras pessoas, ao se aproximarem de mim, possam também viver o que eu estou vivendo a cada dia. A intimidade contigo, do Deus soberano, do Deus provedor, onde não permite que nada venha me faltar. E diante do poder do Altíssimo, todo mal irá cair por terra. Todo desânimo cairá por terra. Todo espírito maligno, com as suas ações diabólicas, cairão por terra. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que o ano 2023 é o ano do cumprimento das promessas de Deus. Que o ano 2023 é onde o Senhor vai realizar na minha vida o sobrenatural, o extraordinário. Eu creio e tomo posse desta palavra. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus.